A gente conversa agora com a sócia e coordenadora de conteúdo da Avenue, a Juliana Bevenuto. Minha querida, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite, Juliana, nesse momento importante, né, que a gente tem desse dado sendo divulgado. Era o dado mais aguardado da semana. Mas antes de mais nada, Ju, obrigada por ter aceito o convite. Bem-vinda aqui, que bom falar contigo. Bom dia, Débora. É um prazer enorme estar aqui contigo. Sim, de fato, esse dado era extremamente esperado pelo mercado, enfim, já vinha sendo precificado, mas agora que saiu, enfim, veio bem abaixo do esperado, o Pois mercado é. já está se movimentando. E bastante, né? Aliás, porque a gente esperava realmente uma desaceleração, né, Ju? Mas apenas 22 mil vagas e com revisão de outros meses, ou seja, a percepção agora, que eu até começo a acompanhar aqui, a leitura que o mercado começa a fazer, é de um corte, inclusive, até maior já para esse mês de setembro. Vocês conseguem enxergar essa possibilidade? Pelo menos aqui pelo CIMI Group no FedWatch, eu estou acompanhando aqui desde o momento de divulgação do payroll, crescem agora as chances para 15,9% de corte de 0,50 e não só mais 0,25. Antes era dada como certa, né? Era dada como certo já o corte de setembro, isso já não era mais dúvida. Mas agora até uma possibilidade de corte maior e nos meses seguintes já também passando a ser majoritária as chances de corte de juros. Portanto, 3 cortes e talvez um maior ainda nesse mês de setembro. É realmente possível isso tudo? A gente tem espaço para tudo isso somente com base nesse payroll e nos outros dados também do mercado de trabalho dessa semana, Ju? Olha, vamos lá, Débora. Acho que o mercado realmente mexe bastante com esse dado, porque, como você comentou, veio bem abaixo do esperado. A gente teve as revisões para baixo também dos dados passados. Obviamente que a gente não pode esquecer que o Fed ele tem um mandato duplo, então ele olha tanto para a inflação quanto para o mercado de trabalho, né? Ele não pode deixar nenhum ali escapar da política monetária. E a gente ainda tem uma possível pressão inflacionária por conta das tarifas, mas é natural que o mercado se divida aí nesse sentido de, pô, dado que o mercado de trabalho tem mostrado essa desaceleração mais forte, alguns players começam sim a precificar uma possível queda maior do que o 0,25, que seria esse 0,5% já para a próxima reunião. É, o Jeremy Powell, no simpósio de Jackson Hole, teve aquele discurso mais amigável à queda de juros, mas a gente sabe o posicionamento dele ao longo dos últimos meses, enfim, né, um posicionamento óbvio cauteloso, sempre se atrelando a dados, e acho que a inflação ela ainda pesa um pouco e pode segurar esse movimento de 0,5. Nada é impossível, a gente sabe, tem alguns representantes do Fed que já estavam adeptos à queda de juros antes de setembro, e alguns acreditam que essa queda maior pode ajudar a economia e tudo mais, então talvez a gente não tenha um resultado de decisão de política monetária que seja, enfim, todo mundo entre num mesmo acordo, mas eu acho que essa cautela com relação à inflação ainda é importante e por isso talvez um movimento agora para setembro ainda seja de 0,25% para, enfim, alinhar as expectativas de mercado e começar a olhar os próximos dados e balizar as próximas decisões. Mas com certeza isso aumenta as chances de talvez 3 cortes ainda em 2025. Mas, de novo, sempre dependendo desses dados, porque apesar do mercado de trabalho estar enfraquecendo, a gente não pode esquecer da inflação. Então, CPI, PCI, todos esses dados que vão vir aí nas próximas semanas também vão ser muito importantes para continuar movimentando o mercado em cima dessas expectativas. Uhum. E aí, diante disso, né, Ju, estou vendo uma reação bem positiva para o índice Bovespa, que já renovou máxima aqui intraday. A maior leitura, a principal percepção nesse momento é do aumento, né, de fluxo realmente aqui para o Brasil. O EWZ agora, inclusive, subindo 2,5% lá fora, 2,55%, né? Essa é a percepção, então, a gente começa a atrair mais, seria a Selic mais alto, o principal atrativo? Realmente, quando a gente tem esse movimento de queda nos juros nos Estados Unidos, o que acontece é que o dinheiro passa a sair do mercado da renda fixa nos Uhum. Estados Unidos, né? Então tem o fluxo que vai para a Bolsa Americana, mas tem o fluxo que vai para ativos de mais risco buscando retornos maiores. Isso beneficia muito o resto do mundo, principalmente os emergentes.
né, e a gente tem um diferencial de juros hoje muito grande com relação aos Estados Unidos, e esse diferencial aumenta agora com essa possível queda dos juros lá, então é natural que venha um fluxo sim para o Brasil, né. É importante lembrar que, por exemplo, esse ano a gente tem aí um fluxo positivo na casa de 20 bilhões de reais. Se a gente for olhar em termos de mercado global, é um valor muito pequeno, a gente está falando de mais de 100 trilhões de dólares globalmente, 20 bilhões de reais é pouco, mas para o Brasil mexe bastante com a nossa bolsa, né, a nossa bolsa ela é relativamente pequena, representa aí menos de 1% do mercado global, então qualquer dinheiro que entre por aqui, nesse cenário, faz movimentos positivos para o Ibovespa. Então, não é que só o Brasil está se beneficiando, né? Vários países estão, os emergentes. Esse ano, por exemplo, a própria Europa, enfim, bolsas do mundo inteiro subindo bastante com essa saída de recursos dos Estados Unidos. Um movimento que começou ali depois de abril com a questão do tarifaço, né? Então, a gente viu o dólar perdendo valor globalmente e recursos saindo dos Estados Unidos, mas é importante reforçar também, Débora, que a gente está falando do mercado americano, que é o maior mercado do mundo, enfim, os investidores estrangeiros, muitos detinham ali 70, 80% do portfólio nos Estados Unidos, e agora a gente vê essa maior busca por diversificação, tirando uma parte do portfólio, reduzindo ali para 70, 60% em Estados Unidos, né? E esse fluxo, como é um valor muito representativo, acaba movimentando o mundo inteiro e, de novo, né, o nosso Brasil também se beneficia desse processo. Agora vamos só para poder a gente entender um pouco mais essa dinâmica do mercado de trabalho americano, Ju, o que mais realmente influenciou para essa desaceleração tão forte, assim, até além do que o mercado estava esperando, né? A gente tinha já alguns setores como, por exemplo, uma grande diminuição de vagas no próprio governo, também foi apontado pelo relatório que eu estava acompanhando aqui muito rapidamente para o setor de extração de minério, ou seja, a gente tem alta do setor de saúde, mas isso não compensa. O que você observa melhor dessa dinâmica, portanto, em todo o mercado de trabalho americano? O que impacta ainda mais, né, nessa pouca geração de empregos nesse momento? Perfeito. Acho que tem 2 pontos importantes aqui para a gente ressaltar. O primeiro deles é a questão da imigração. Então, de fato, você dentro dessa política de imigração do Donald Trump, a gente está vendo os imigrantes indo embora dos Estados Unidos, isso reduz a força de trabalho americana, então você reduz as pessoas, a quantidade de pessoas procurando por emprego nos Estados Unidos. E numa outra frente, você tem as empresas, obviamente, preocupadas com a questão das tarifas, né, reduzindo seu quadro colaborativo, né, de colaboradores, para tentar alavancar os seus resultados com esse risco que pode ter para o seu negócio, né, com a questão das tarifas. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma diminuição tanto da oferta quanto da demanda de trabalho no mercado americano, né? Isso por si só acaba se traduzindo nesses resultados menores e no desaquecimento desse mercado nos Estados Unidos. Acho que ainda não chega no ponto de falarmos de novo sobre recessão, mas é algo que precisa sempre ser olhado, né, com carinho. Poxa, se desacelerar demais, volta-se a falar sobre recessão, mas não acho que é o caso agora. O mercado, a economia americana ainda se mostra de certa forma resiliente, né? E então é um cenário acaba que é um cenário quase que perfeito para o mercado entender que os juros vão sim começar a cair nos Estados Unidos. Uhum. Bom, com isso, Ju, só para poder a gente olhar um pouco para frente, né? Bom, tendência então de queda de juros nos Estados Unidos, começa então o investidor a ficar mais disposto ao risco, mas esse mercado de trabalho também ele deve continuar sofrendo esse impacto daqui para frente, ou seja, e isso pode acabar dando até mais espaço realmente para alimentar esses cortes maiores de juros no mercado americano. Chega a um ponto de ter que observar uma cautela para esse ano de 2025 no mercado? De trabalho, no caso? Eu acho que o mercado de trabalho ainda tem espaço para continuar desaquecendo, né, como eu comentei, tem toda a questão das tarifas que ainda não estão 100% já com impacto na economia, né, então como eu falei, as empresas elas tendem a segurar a contratação para justamente não correr um risco financeiro, então isso
pode ainda levar alguns meses para se estabilizar, mas obviamente que a gente tem que ficar ligado num desaquecimento mais forte, que também pode acontecer, né, e aí isso levaria a uma possível recessão, o que, poderia trazer mais volatilidade para os mercados. E então, enquanto o mercado de trabalho está nesse processo de desaquecimento, mas nada muito expressivo, por enquanto acho que é um cenário tranquilo, que corrobora com queda de juros e tende a beneficiar, né, mercado de ações e mercados globais como um todo. Mas se o mercado de trabalho piorar bastante, além desse desaquecimento, daí a gente começa a ter esse risco de recessão. Isso pode trazer ali algum estresse para os mercados como um todo. A gente amarrar aqui o nosso papo, Ju, essa desaceleração do mercado de trabalho americano pode ser algo a mudar a visão de Donald Trump quanto à política imigratória, quanto a tarifas? Isso destrava algum tipo de preocupação da Casa Branca na tua visão ou isso não seria o suficiente? Olha, difícil, é uma pergunta relativamente difícil, porque a gente sabe que, enfim, o Donald Trump ele tem ali um posicionamento forte com relação ao que ele já vinha falando antes de ser eleito, e a política de imigração era algo extremamente importante para ele, então talvez num primeiro momento não acho que vai ter essa revisão, mas quem sabe nos próximos meses, se os dados continuarem deteriorando bastante, isso possa ser revisto sim pela Casa Branca. Acho que nada é escrito na pedra, né? Acho que Uhum. o Donald Trump ele tem um modelo de gestão ali, de certa forma, imprevisível muitas vezes, então não dá para cravar o que ele vai fazer, mas acho que num primeiro momento é um pouco mais difícil, até porque ele realmente vem pressionando o Fed já há bastante tempo para cair juros e, por enquanto, essa redução no mercado de trabalho corrobora bastante com isso. Então, acaba que o cenário é interessante, mas nada impede de lá na frente isso ser revisto, mas por enquanto não vejo como algo que vá acontecer. Perfeito. Ju, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com a Juliana Bevenuto, sócia e coordenadora de alocação e inteligência da Avenue. Muito obrigada, minha querida. Uma ótima sexta para você, bom final de semana. Muito obrigada, Débora, para você também, foi um prazer enorme. Um bom dia para todos que estão nos assistindo. Até mais, tchau, tchau.